Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Feliz ano novo a todos. Esse é o primeiro domingo do mês. Primeiro domingo de um ciclo de mais um ano, de mais uma semana. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Não sei como você adentrou a esse novo tempo, essa nova etapa, mas saiba que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Tudo vai cooperar se você ama a Deus. Hoje é dia 4, nós temos ainda 361 dias dessa nova etapa, dessa nova corrida. E diante desses 361 dias, você vai sorrir muito, você vai chorar muito, você vai desanimar muito, vai se alegrar muito, porque nós vivemos de ciclos, amém? Mas o mais importante disso tudo é que Deus está conosco. E independente do que nós vamos viver ou passar, o mais importante é saber que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Essa é a maior alegria que nós devemos ter nesse dia, nessa nova caminhada, dessa nova etapa de mais um ano. E eu estava lendo aquele cartaz ali, aquela frase ali, que fala sobre começar com o primeiro passo. Tudo na nossa vida exige um primeiro passo. Para a gente concluir algo, para a gente terminar algo, para a gente chegar ao final, é necessário o primeiro passo. Eu não sei qual é o primeiro passo que você precisa dar nesse ano. Eu sei de alguns passos que eu preciso dar. Eu sei de algumas mudanças que eu preciso viver, do que Deus falou comigo para esse ano. O que Deus falou para mim foi atitude e ousadia. Porque nós pedimos muita coisa a Deus, ficamos sempre na dependência de Deus fazer algo e Deus está falando o que Ele já fez. Age. Ele já fez. E é o que Deus tem falado no meu coração. Toma uma atitude e faz. Seja ousado e faz. Porque no mundo espiritual já está tudo preparado. Eu já fiz tudo. Toma posse do que é teu e vai. E assim é a nossa vida. Diante da nossa caminhada. E o mais importante que Deus falou no meu coração. Você seja ousado e tenha atitude. Só que para você ter atitude e ser ousado, negue-se. A caminhada com Jesus é assim, negue-se. Aborreça a si próprio. Eu não vou pedir para você falar para o teu irmão que está do lado, mas vou pedir para você falar para ti mesmo. Negue-se. Negue-se, Senhor. Negue-se a si mesmo. Porque é impossível caminhar comigo sem negar a ti mesmo, sem renúncia. Porque a partir do momento que nós começamos a caminhada com Jesus e declaramos Ele como nosso Senhor e Salvador, eu não mando mais em mim, você não manda mais em você. Nós somos subjugados a um senhorio que nós temos que obedecer. O servo faz aquilo que o Senhor manda. E o dia que nós, cada um aqui, chegou ali diante do Senhor, e ali ele fez aquele sinal de fé, levantou a sua mão de autoridade, reconheceu Jesus como seu único Senhor e Salvador, a partir desse dia você não manda mais em você. Nós não mandamos mais em nós vivemos de acordo com as instruções do Senhor. O manual de vida. E se eu e você queremos viver um ano diferente, um ano de conquistas, tendo atitude, avançando, sendo ousado, dependemos de obedecer às instruções de Deus. Não adianta a presença sem a obediência. Não adianta eu estar na presença do meu Pai e não obedecê-lo. Porque a instrução vale muito mais do que a presença. Então nós precisamos obedecer ao Senhor. Porque Ele é o nosso Senhor. Amém? E aí nós começamos uma corrida. E eu gosto muito de fazer comparações com os atletas, porque eu gosto muito de esporte.
E todo atleta, ele tem que aborrecer e negar ele mesmo todos os dias. Eu quero colocar o título nessa palavra de atitude de negar-se. Nós viemos a ter essa atitude de negar a nós mesmos. Jesus, o tempo todo, ele negou a si mesmo para fazer a vontade do Pai. Prova disso foi lá no Getsemane, quando ele passando pela situação, a pior situação da vida dele, onde ele suou sangue ali, carregando o peso do pecado do mundo. E ali ele disse ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia, não seja como eu quero, seja como tu queres. É por isso que eu não sei o que você vive hoje, mas Deus está dizendo para você: eu estou contigo. Quando ali Jesus, ele suou sangue, ele precisava de ajuda, ele orava, a palavra de Deus vai dizer que Deus, o Pai, enviou um anjo para estar junto com ele, para consolar e confortar ele. E é assim que Deus faz com cada um de nós. Então tenha atitude e ousadia, não desista, porque esse anjo vai estar sempre com você, estará sempre conosco. E o que você está passando, se você está dizendo para Deus hoje: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Diga para ele: Senhor, não, a tua graça me basta. Todavia não seja o que eu quero, mas seja o que tu queres. Amém? Nós demos uma largada agora dia 1º, a largada foi dada no dia 1º, começamos uma nova corrida, uma nova etapa da nossa corrida, um novo ciclo da nossa corrida. Toda vez que nós estamos para começar uma corrida, eu já fiz muitas maratonas, eu ia muito para São Silvestre. Quando a gente está ali no ponto de largada, nós estamos vendo aquela faixa ali, o ponto de largada, escrito largada. Nós estamos vendo a largada, mas nós não vemos a linha de chegada. É por isso que está lá, é necessário dar o primeiro passo. A cada passo que nós damos, mesmo não vendo a linha de chegada, nós sabemos que vamos chegar em algum lugar. A cada passo nós estaremos mais perto da linha de chegada, mesmo que nossos olhos não vejam, porque é pela fé. Todo atleta, todo corredor, ele sabe que ele vai largar ali na linha de chegada e ele vai chegar. Existe uma linha de chegada. Foi o que aconteceu conosco no dia 1º. Foi o que Deus falou no meu coração. Eu quero dividir isso com vocês. Começou uma nova corrida. E aí? E a pergunta que Deus me fez: você largou? Você saiu daquela faixa? Você já deu o primeiro passo? Hoje é dia 4, onde é que você já está na tua corrida? Já tem 4 dias. Como foi essa largada? Você largou com atitude, largou com ousadia? Para chegar mais rápido naquilo que eu já tenho preparado para ti. Porque Deus tem preparado algo para cada um de nós. Todo atleta nega a si mesmo. Todo atleta, ele nega a si mesmo. Sente dor. Levanta cedo. Todos os dias ele treina. O atleta de ponta é assim, seja ele qual for. Porque ele tem um objetivo e ele crê que ele vai conquistar algo. E a nossa caminhada tem que ser essa, de atitude. Ele vai conosco nessa corrida. O mais maravilhoso disso tudo é isso. Muitas vezes nós achamos que estamos nessa corrida sozinhos. Ele não mente. Ele diz que está conosco a cada passo da nossa corrida. Nos ajudando, nos capacitando. Muitas vezes nos empurrando. Muitas vezes a gente não aguenta mais, ele nos dá a mão e vai conosco, correndo. Porque ele é Pai. Porque ele é fiel.
porque Ele cuida de nós. Por isso nós precisamos. Não sei qual passo que você precisa dar nesse ano. Eu não estava aqui no culto da virada, gostaria muito de ouvir a palavra. Não sei se gravaram também. Algumas igrejas têm falado muito em reconstrução. Toda reconstrução também é necessário ousadia, atitude. Muitas vezes reconstruir é pior do que construir, nós sabemos disso. Reconstruir mexe na nossa estrutura. Largamos para uma corrida e a linha de chegada está lá. Para uns ela fica mais longe, para outros mais perto, de acordo com a capacidade de cada um. Mas a cada passo ela está mais próxima. Assim é o atleta, correm por fé, não por vista. É o que diz em 2 Coríntios 5:7. Nós corremos por fé essa corrida e não por vista. Não é pelo que nós vemos, pelo que nós cremos. Porque muitos já desistiram dessa corrida. Porque foi por vista. Se nós olharmos aí fora, irmãos, muitos já desistiram. Porque a corrida não é fácil. Não é fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. E ele, como um modelo, assim como nós, quando se esvaziou de toda a sua glória, veio, habitou entre nós, se fez igual a nós, ele mostrou para cada um aqui na terra, é desse jeito aí, não vai ser fácil. Porque vos tenho dito essas coisas, para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não vai ser fácil. Mas é fácil para alguém? Independente de ser um cristão, de não ser, é fácil? Não, a diferença é que ele vai conosco. A diferença é que muitas vezes no meio da corrida você está querendo desistir e ele está falando, não, eu estou aqui contigo, como é que vai desistir? É por isso, irmãos, que sem as instruções, sem esse manual da vida aqui, vai desistir. Porque ele é a palavra, ele é isso aqui. Ele é esse manual, é o verbo que se fez carne. Toda hora nós queremos Deus, toda hora nós queremos a presença. Mas que presença é essa? Uma presença emocional? Se a presença está na nossa mão o tempo todo. É só abrir e entrar na presença. Ouvir as instruções para aumentar a fé. E seguir. Lá em 1 Coríntios 9, 23, Paulo fala, sobre uma corrida, sobre um atleta. Primeira Coríntios 9, do 23 ao 27. Ora, tudo faço por causa do Evangelho, para dele tornar-me coparticipante. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como indeciso. Irmãos, não devemos correr como indeciso. Assim combato, não como batendo no ar, ou seja, não em vão. Nós não podemos correr em vão, lutar em vão. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Ou seja, diante de toda essa corrida, eu preciso ser submisso ao Senhor. Eu preciso estar sempre aqui, recebendo as instruções do Senhor, que vai falar de humildade.
porque Ele derrama graça aos humildes, porque aqui no final Ele fala para que não sejamos reprovados, porque tem muitos aí que já falaram da palavra de Deus, já tiraram muita gente desse mundo, já pregaram, já estiveram aqui onde eu estou agora, já estiveram aí, já estiveram fazendo a obra e esmoreceram, porque não é fácil. Não é fácil para nenhum de nós. Todos nós aqui já passamos um tempo desanimado. Quer ver uma coisa? Nem todos aqui veio para cá hoje com vontade de vir. Mas por que veio? Porque se subjugou, porque negou a si mesmo e veio. Tem dias que eu não quero estar na igreja, não quero vir. Só que eu já tenho uma experiência com Deus, já contei isso aqui, que toda vez que eu não quero estar na igreja, que eu venho, algo sobrenatural acontece. Por quê? Porque eu não fiz a minha vontade, eu fiz a vontade do Pai. É com vontade e sem vontade. E vou ser sincero, é mais sem vontade. Porque você acha que um atleta levanta todo dia, às vezes 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, ele está com vontade de fazer aquilo ali? Não está não, irmãos, mas ele sabe que é necessário, porque ele tem um alvo, ele tem uma meta, ele quer conquistar algo. E assim nas nossas vidas. O atleta sempre obedece o treinador. Todo atleta de ponta, medalhista de ouro, ele foi obediente ao seu treinador. E essa é a obediência que nós precisamos ter. Obedecer o treinador. O nosso treinador, ele vai dizer, sabe o que para nós? Aquele que quer me seguir, aquele que quiser me seguir, ele não fala isso? Negue-se. Muitas coisas aquele atleta recebe do treinador para fazer, ele não tem vontade de fazer aquilo, ele não quer, mas ele vai e faz. A recompensa vai chegar depois, como Paulo mostra aqui. Porque muitas coisas nós não queremos fazer como atletas de Cristo. E como atletas de Cristo, ele vai falar o quê? Morre. Porque é morrendo que se vive. Não é assim? Dá, porque é dando que se recebe. Vem no culto perder alguma coisa, porque é perdendo que se ganha. É fácil essa corrida? Ama o seu inimigo. Não é fácil, irmãos. E não vai ser fácil. Ora pelo que te persegue. Se te derem um tapa na face, oferece outro lado. Se te pedirem a túnica, dá também a capa. Se te pedirem para caminhar 1 milha, caminha com ele 2. Assim é o nosso evangelho, assim é a nossa corrida. Muitas coisas Paulo vai dizer, julgo, já ainda não ter alcançado. Eu sou como Paulo, eu julgo muita coisa ainda não ter alcançado. Posso estar nessa corrida e não chegar lá em primeiro, não receber um troféu de metal, de ouro, uma medalha, algo perecível. Mas o que eu não posso é desistir na caminhada, é continuar a minha corrida. O mais importante é isso, porque todo vencedor é um que não desistiu. Todo vencedor é alguém que não desistiu. Não desiste, não desista. O atleta corre sem saber o que vai acontecer. Durante a corrida, existem surpresas, obstáculos, como acontece conosco.
E muitas vezes não sabemos lidar com esses obstáculos. E aí nós precisamos negar a nós mesmos. O corredor, quem gosta de correr aqui eu não sei, tem dia que você vai fazer a tua corrida e você larga e você vai e está tudo aquele dia, está tudo maravilhoso. Você está se sentindo bem, respiração boa, força física, está confortável, está tudo bem naquele dia, você diminui teu tempo de corrida, mas são raros esses dias. Sempre vai ter alguma coisa para incomodar o atleta na corrida dele. Todo atleta, ele costuma correr com o mesmo tênis. Até ele ver que já não tem mais como, ele troca por outro, começa a amaciar aquele ali com pouco tempo de corrida, vai amaciando ele. Muitas vezes ele está correndo, sente uma dor qualquer, no pé ou na panturrilha, em algum lugar. Ele continua correndo com a dor. Muitas vezes uma bolha, um calo, algo incomodando ele, uma dor de barriga, acontece muito, já aconteceu comigo, lá na São Silvestre, eu queria até abaixar meu tempo quando eu corria muito lá, e me deu uma dor de barriga, e aí, acabou. Mas eu não desisti, dei meu jeito, parei em um lugar, fui no banheiro, já não dava mais para fazer o tempo que eu quis, mas eu terminei. Por quê? Porque eu não desisti. Porque na corrida de Cristo, vencedor é quem não desiste. Mas todo atleta tem as suas dificuldades. Sempre vai ter. Vai ter dificuldade de correr num dia de um sol muito escaldante. Vai ter dificuldade de correr quando estiver chovendo. Mas para ele não importa, ele não vai desistir. Se ele tem uma meta, ele vai continuar. E a nossa corrida não é diferente. Toda hora algo vai te incomodar para fazer você desistir. Toda hora. Todos nós sabemos disso. Sempre vai ter algo para tentar te tirar dessa corrida. Por isso que lá em João 15 fala sobre a videira verdadeira e os seus ramos. Ele fala ali 7 vezes, permaneçam em mim. Porque ele fala isso 7 vezes, permaneçam em mim. Porque toda hora algo vai tentar te arrancar da presença dele, da permanência dele. Meu irmão, e se sair da videira, lascou. Então, todo atleta tem que ser maduro. Tem que ter maturidade para continuar. Independente da dor, independente das circunstâncias, independente de ofensas, de problemas relacionamentais, o que for, irmãos. Porque a causa é de Cristo. É para Cristo. E Ele já fez tudo para nós. Já está tudo pronto. Todos nós aqui, para a honra e glória do Senhor, somos livres. Só devemos o amor. Ele já pagou a nossa dívida. Ele não desistiu por mim e por você. Eu estava assistindo um vídeo de um atleta. Isso fala muito sobre a nossa corrida. Isso aconteceu em 2016, numa final de um triatlo mundial. O nome desse atleta era Johnny Brawley. Ele estava prestes a vencer quando começou a passar mal. Era um atleta de triatlo. Sabe que triatlo são 3 fases de corrida. Começa com natação, pedal, bicicleta, pedalar e corrida. Ele estava a 400 metros para ganhar a medalha de ouro nessa competição, em 2016. Faltando 400 metros para ele chegar na linha de chegada, ele já vendo a linha de chegada,
ele começou a passar mal por causa do calor que estava fazendo. Isso foi lá no México. Ele era o primeiro. O irmão dele vinha atrás, em segundo lugar. O nome do irmão dele era Alistair. O irmão dele, vendo que ele não ia chegar, que o irmão não ia chegar, ele podia muito bem passar o irmão, só faltava alguns metros e receber a medalha de ouro. Não, ele parou, pegou o irmão, levantou o irmão e levou o irmão até a linha de chegada. Os dois perderam a medalha de ouro e quem levou foi o terceiro colocado. E esse irmão, ele ficou muito famoso porque ele tomou essa atitude, creio até que mais famoso do que se ele tivesse recebido a medalha perecível. E essa atitude falou muito ao meu coração porque me levou ao bom samaritano e a visão dessa igreja quando começou era a passagem do bom samaritano. E a nossa corrida, a corrida que agrada a Deus é essa. Não é chegar em primeiro lugar. Na nossa corrida, não. Na nossa corrida é que a gente esteja preparado para levantar o nosso irmão e levar ele até a linha de chegada. Só que muitas vezes nós não queremos isso. Porque o mal habita em nós. Se nós não tivermos o ajudador, o Espírito Santo, se nós não estivermos firmes com Deus e firmes na palavra, nós passamos por um irmão desse para receber a medalha de ouro, o troféu. Jesus, ele quando veio a esse plano encarnado, né, em forma humana, primeiro no ministério dele, a primeira coisa que ele faz é escolher 12 substitutos. E ele faz com que aqueles 12 sejam melhor que ele. Isso é o discipulado. O discipulado é isso. Caminhar com Jesus é isso. Jesus nunca quis ser o primeiro colocado, aquele que recebe o troféu, aquele que está sempre em evidência. Porque a nossa corrida não é para isso. Nós precisamos estar preparados para poder socorrer, para poder levar alguém até a linha de chegada. É o que Deus espera de cada um de nós. Isso é difícil. Por quê? Negue-se a si mesmo. Aborreça a si mesmo. Nossa caminhada é essa, aborrecer a nós mesmos. Eu preciso aborrecer a mim mesmo, porque senão eu não faço a vontade de Deus. E aí eu vou vivendo como um cristão que... E aí? Deus sondando o meu coração. Eu sou muito competitivo. Tudo que eu disputei, eu sempre fui muito competitivo. Eu nem gosto hoje de falar em nada de competir, porque eu tenho até medo de eu querer competir de verdade. Não é isso que Deus quer. Tudo que eu sempre fiz em relação às coisas que eu gosto, eu sempre fiz para ser o melhor. Isso é errado? Não, não é. Mas com qual propósito? O propósito hoje é que eu seja o melhor, mas para quê? Jesus fala que o maior, o melhor, é o que serve. É o que serve a todos. E é muito difícil a gente viver isso. Egoísmo habita em nós. Quando Gálatas fala sobre as obras da carne, ele está falando de tudo aquilo que está na nossa carne. As obras da carne estão aqui nessa carne aqui. Essa guerra é diária. O corpo milita contra o espírito contra o corpo, contra a carne.
mas está tudo aqui. Quem me ajuda a vencer isso? O ajudador. Ele não é o ajudador, o Espírito Santo? Se eu tenho ele em mim, eu tenho que vencer essas coisas, lutar cada dia. Porque a vaidade está aqui, o orgulho, a soberba, a altivez, a arrogância, a prepotência. Está tudo em nós, irmãos. A Bíblia fala que nós não somos bons, não. Que bom só existiu um, Jesus Cristo. Nós somos maus. Tudo de bom que a gente faz é o Espírito Santo em nós que faz. Nossa descendência é essa. Então, eu estava assistindo o irmão pregando no vídeo do TikTok. Ele estava falando, pode uma mangueira deixar de dar manga? É inevitável, ela vai frutificar e vai dar manga. O DNA dela é esse. Pode um descendente de Adão deixar de pecar? Não tem como, irmãos. Vamos pecar, somos pecadores. Por isso precisamos do Espírito Santo. Para continuar a nossa corrida. E avançar. E chegar e glorificar o nome do Senhor. Nunca sozinho, porque o Evangelho ele é relacionamental. É relação. Quem eu estou ajudando a chegar lá, na linha de chegada? Quem eu estou levando? Quem eu sou nessa corrida? O que ajuda, levanta o irmão e leva, ou o que está sempre sendo ajudado? Todos nós aqui vamos ajudar e vamos ser ajudados. Por isso nós somos um corpo. Mas eu tenho que treinar para ajudar mais do que ser ajudado. É o que Jesus quer de mim. Eu te salvei para salvar. Eu te salvei porque tem um monte morrendo aí afogado. Salva. Dá a tua vida pelo irmão. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Nós temos que nos preparar. Por isso que eu ia falar, um cego não guia outro cego. Temos que estar cheio da instrução do Senhor, fortalecido nele, mas para que ele cresça, como foi cantado aqui, e a gente diminua. E quando nós diminuímos é que ele prevalece e ele faz através de nós. Aleluia. Amém. E esse atleta, ele é um atleta piedoso, como aquele bom samaritano, que se negou para poder pegar o irmão e levar até lá, e ele não fez questão de ser o primeiro, de levar o troféu. Faça sempre o seu melhor, não para competir, não para ser o centro das atenções, sem pensar em ser o primeiro, mas para levar pessoas até a linha de chegada, pois nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós já somos. Amém? E aí, como eu disse, Mateus 16, 24, está escrito: então disse Jesus aos seus discípulos. Temos discípulos aqui? Quem disse? Jesus a seus discípulos: se alguém quiser ser meu seguidor, a si mesmo se negue. Ele está falando, se alguém, nem todos vão querer. Por quê? Eu disse aqui, negar-se, aborrecer-se a si mesmo é difícil. Nem todos vão. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, para seguir Jesus tem que carregar uma cruz. Assim como ele carregou a cruz da vitória por nós, nós precisamos carregar a nossa cruz por ele e para o nosso próximo. Todo atleta, quando ele já está acostumado a sentir dor, chega um momento que ele começa a sentir prazer. É a endorfina.
começa a trabalhar na vida de todo atleta. Hormônio do prazer. E na nossa caminhada não é diferente, porque Jesus disse que fazer a obra dele seria prazerosa, seria prazeroso. Mas só conseguimos isso, negando a nós mesmos, não desistindo. Todo atleta que correu uma maratona e venceu os 42 quilômetros, ele começou correndo 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3, 4, 10, 15, 30. Chegou nos 42. A nossa caminhada não é diferente. A cada momento que você está nessa competição, nessa corrida, você vai passar por algumas situações de prova. E quando você é aprovado, você está pronto para mudar de fase. Você está maduro para receber um teste mais forte. Aperfeiçoamento. É Deus nos aperfeiçoando o tempo todo. É a condição para seguir Jesus. Há uma condição, e a condição é essa: negue-se a si mesmo. A cada dia tome a sua cruz e siga-me. É andar como ele andou. E como é que Jesus andou? Todos nós conhecemos as Escrituras, nós sabemos como ele andou. E para nós termos o maior conhecimento dessa palavra, vou começar lá no 16, Mateus 16, 21. Ali está dizendo, no 24, e Jesus disse aos seus discípulos, mas olha o que acontece antes. 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário, amém? Necessário, seguir para Jerusalém e sofrer. Sofrer nas mãos de quem? Muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, olha só, Jesus está ali, passando por toda essa situação, ele disse que era necessário sofrer, era necessário morrer. Pedro vem, chama ele no canto, vem cá Jesus, vem cá comigo. E começa a dizer para Jesus, à parte, e começou a reprovar Jesus dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. É inevitável sofrer, irmãos. Sofrimento sempre vai ter. E a gente está acostumado a escutar pregações, ensinamentos, falsos ensinamentos de triunfalista, que nos ensinam uma caminhada sem sofrimento. Não caia nessa porque é mentira. Se você quer começar um novo ano, na tua corrida, saiba que vai ter os sofrimentos e os obstáculos, e sempre vai ter. E Pedro tentando tirar Jesus dessa situação. Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás. Pedro estava sendo usado pelo inimigo. E esse mesmo Pedro, que aqui nesse mesmo capítulo, um pouquinho antes, foi elogiado por Jesus, quando perguntaram para Jesus, quando Jesus pergunta para os discípulos, o que o povo tem dito que eu sou? Quem eu sou? Pedro foi elogiado, foi usado pelo Espírito Santo, disse, tu és filho do Deus vivo. E aí Jesus elogiou ele, isso não veio de ti, veio de Deus. E aí diz que Pedro recebeu a chave da igreja, um monte de coisa. E o mesmo Pedro depois falhou. Somos nós, que acertamos e falhamos o tempo todo. Amém? Mas Jesus voltando-se,
Disse a Pedro: arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim da dos homens. E aí ele continuou no 24, então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, tem alguém aqui querendo salvar a própria vida? Muitas vezes nós ficamos tentando salvar a nossa vida. O fato da gente estar aqui hoje reunido não quer dizer que eu vim aqui salvar a minha vida não, nem você. Nós vamos aqui perder a vida pela causa do Evangelho. Porque ele diz: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Na nossa caminhada e corrida é isso aí. Nós precisamos perder a nossa vida pela causa de Cristo. Morrer pela causa de Cristo. Ser testemunha de Cristo. Quando ele diz: sejam minhas testemunhas, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra, ele está falando: sejam mártires. Porque toda testemunha de Cristo foi mártir. Morreu pela causa. E é assim que nós vivemos, morrendo pela causa de Cristo. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Assim ele vai nos retribuir, de acordo com as nossas obras. E quando fala de acordo com as nossas obras, eu vou lá para Mateus 7:21. Que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu estava lá na unidade, estava lá na Jesus Hope pregando. Jejuei, orei, ajudei as pessoas carentes, fiz um monte de coisa. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque a causa não era eu, a causa era tua. Você estava tentando se salvar. Porque você disse: Senhor, Senhor, em teu nome, curei, libertei, operei prodígios, maravilhas. Mas foi comércio, foi para a tua glória, não foi para mim. Então eu não te conheço. Isso é perigoso. Isso é perigoso demais, porque nós gostamos muito disso. Nós gostamos muito de elogios. Nós gostamos muito de estar em evidência. Todos nós, irmão. Quem não gosta de receber elogio aqui? Quem não gosta de saber que está fazendo algo que está sendo visto? O problema não é esse, o problema é que Deus ele sonda o coração. Os dons. Temos que ter muito cuidado com os dons, porque os dons ele nos envaidece. E Jesus ele fala que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na nossa incapacidade, nas nossas limitações. Ele nos escolhe capacitado. Tudo que nós fazemos vem dele, sem ele nada podemos fazer. Não adianta nada essa corrida se nós não estivermos com ele, obedecendo a ele. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que venham vir o Filho do Homem no seu reino. Um desses era Pedro, que logo depois disso aqui ele fala sobre o Monte da Transfiguração. E quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Acho que eram os atletas mais chegados de Deus. Mais obedientes ao treinador. Eu creio assim, né? Porque várias vezes nós vamos ver Pedro, Tiago e João. Né, pastor?
Então acho que eles eram mais assíduos ali, mais obedientes às instruções. E assim nós precisamos ser. Negar a si mesmo é para quem quiser. É por amor, é por gratidão, é por voluntariedade. E seguir a Jesus é amor. Só se nega a si mesmo quem ama. Você na tua casa, você se nega porque você ama alguém, seja teu filho, seja teu esposo. Quantos aqui já deixaram de receber algo, de fazer algo, de conquistar algo, porque cedeu a vez para um marido, para um filho, principalmente filho, para um amigo? Pode alguém ter amor maior do que esse, de dar sua própria vida pelo amigo? Esse foi Jesus, que deu a vida por todos nós, por cada um de nós. E a gente fala de amor e negar-se a si mesmo é o quê? É o primeiro e grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nós vivemos um cristianismo onde nós pulamos esses degraus. Essa é a base do Evangelho, porque é o resumo de 613 leis. Negue-se. Negue-se. Negar-se a ser vicário, como ele foi, substituto. Foi no nosso lugar. Eu louvo meus irmãos aí que têm o dom dos instrumentos. Podem chegar. Negar-se a si mesmo é se humilhar. Tiago 4,10 diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Todo aquele que se humilha, Deus exalta. É uma dificuldade se humilhar. Quando a gente lê assim, né, é tão fácil a gente falar. Lê aqui a palavra do Senhor. Negar-se a si mesmo é sentar à mesa com o traidor. É sentar à mesa com o traidor e ter paz. É servir o traidor. Jesus passou aquele tempo todo sentando à mesa com o traidor. Não só sentado à mesa com o traidor, mas servindo o traidor. E Jesus ali era o maior. Era quem servia. Eu vejo Jesus assim quando ele servia algo a Judas. Era ele dizendo para Judas: Judas, eu te considero. Mesmo que você não me considere, Judas, eu te considero. Algumas vezes Jesus serviu
o primeiro pedaço a ele, a Judas. O amor dele é incondicional, né? Quando a gente toma a decisão de amar, toda vez que você decide amar alguém, você está dando direito a essa pessoa a te trair. Só quem você ama vai te trair. Desconhecido não vai te trair. Pode te ofender de alguma forma. Não vai entrar no coração, não. Mas quando você ama alguém, você está dando o direito de ser traído. É o que Jesus ele nos mostra. Eu já falei aqui algumas vezes que ser traído é uma característica de Jesus. Só que nós também traímos. A traição é uma característica do inimigo. Jesus sabe disso. Pedro também traiu Jesus. A gente costuma falar só de Judas. Judas isso, Judas aquilo. Mas Pedro também traiu. A diferença foi a reação de cada um. Só chega na linha de chegada quem se arrepende. Não é pecado. Todo aquele que chegou vai chegar na linha de chegada é o que se arrependeu. O ladrão da cruz nem correu. Não é não, pastor? O ladrão da cruz participou nem de um 5K, corridinha de 5 km. Ele só se arrependeu, reconheceu Jesus. Hoje ainda estará comigo no paraíso. E essa é a corrida que nós temos aí para esses novos 361 dias que faltam. Nós falamos de Judas, mas nós traímos Jesus o tempo todo, irmãos. Toda hora nós traímos Jesus. Uma vez Jesus disse que tinha ciúme de mim, que bastava eu desviar os olhos dele, que ele já se entristecia. E a gente traz Jesus com tantas coisas. Judas trocou, né, Jesus, vendeu por 30 moedas de prata. Eu não sei hoje quanto valeria, pastor, essas 30 moedas de prata. Trocou Jesus. Eu acho que era um valor considerável para nós que trocamos por coisas tão pequenas. Nós trocamos Jesus hoje principalmente pelo celular. Nós deixamos de tirar um tempinho, um pouquinho de tempo, de qualidade com o Pai, que nós priorizamos demais o celular, porque nós não queremos aborrecer a nós mesmos. Nós não queremos ter essa atitude, essa ousadia de não, eu vou começar a acordar mais cedo e vou fazer. A minha meta agora é essa. Quando Deus falou comigo sobre atitude e ousadia, eu falei, a minha meta esse ano é essa. Acordar cedo e começar a fazer. Em primeiro lugar, tempo para o papai. Porque eu dependo muito dele. Nós dependemos demais de Jesus. Nós não valorizamos. Nessa corrida, nós não valorizamos o que esse treinador tem para fazer na minha vida e na tua.
nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É algo... Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Amém. Negue-se. Diga para você de novo: eu me nego, eu me aborreço. Eu quero fazer a tua vontade, Pai. Salomão, o homem mais sábio dessa terra, quando ele escreve Eclesiastes, ele diz: toda corrida com Deus é abençoada, mas toda corrida sem Deus é vaidade, é correr atrás do vento. Nós não podemos mais ficar correndo atrás do vento. Nós temos que estar junto com o Pai, correndo com Ele. Mateus 6,33 vai dizer: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando ele diz buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, qual é a justiça de Deus? Muitas vezes nós queremos viver a nossa corrida, vivendo a nossa justiça podre. E nós vamos correndo. E aí nós vamos correndo com a nossa justiça, sabe como, irmãos? Pesado. A caminhada se torna muito mais difícil, a corrida se torna muito mais difícil, com uma bagagem nas costas. Por quê? Porque sempre queremos praticar a nossa justiça. Que é como trapo de imundícia, diz a palavra. E o que é buscar o reino de Deus? É viver o que Ele tem para nós, é andar como Ele andou. Como é viver a justiça de Deus? A justiça de Deus é o amor. E diante do amor, irmãos, tem um pilar. E se hoje, eu e você, não entendermos isso, e tirarmos esse peso da nossa vida nessa corrida, eu digo para você que nós podemos chegar ao final de 2026 e não ter saído do ponto de largada. E esse pilar é o perdão. Saiba que a Bíblia, ela declara 2 vezes, apenas 2 coisas na palavra de Deus, que Ele não perdoa. É a blasfêmia contra o Espírito Santo e a falta de perdão. Não tem como correr. Não tem como nós vivermos mais essa etapa, mais esse ciclo, mais essa caminhada, sem liberar o perdão, sem liberar esse peso que nós carregamos no coração, sem liberar essa pessoa que você está pensando aí agora, porque todos nós precisamos liberar perdão para alguém. Isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça. A palavra dele diz que quem honra ele será honrado. E honrar a Deus é obedecer. Não tem como nós vivermos uma vida de uma nova caminhada, de mais uma corrida carregando esse peso. Nós não vamos chegar, porque a falta de perdão, irmãos, como eu ouvi uma vez de um pregador, é como uma areia movediça.
Enquanto nós não liberamos o perdão, nós tentamos nos movimentar e cada movimento nós afundamos. Porque se Ele deu o seu próprio Filho, aquilo que Ele tinha de mais precioso, para perdoar o mundo, para nos perdoar, quem somos nós para não perdoar alguém? Um preço que foi pago por Ele. Que para nós, muitas vezes o perdão é por algo tão pequeno, tão bobo, por algo tão simples que aconteceu. E se nós queremos ter um 2026 diferente, nós precisamos seguir as instruções do treinador. E pode ter certeza que você vai testemunhar disso. Se você realmente perdoar quem você precisa perdoar de coração, você não sabe o que Deus já tem reservado, já está pronto para colocar nas tuas mãos, e Ele ainda não pôde colocar. Porque está faltando esse perdão. Ele diz que aquele que não perdoa não será perdoado. Ou seja, como está escrito na palavra, uma luta de golpear o ar, uma corrida em vão. Porque tudo na nossa caminhada com Jesus está ligado ao perdão. Amado Deus, Todo-Poderoso, louvado seja o Teu santo nome, Senhor, mais uma vez, por essa noite, por esse dia, por Tua misericórdia e graça que se renova a cada manhã nas nossas vidas. Nós Te louvamos, Te exaltamos, Te glorificamos. Declaramos a Ti, Senhor, que nós não queremos viver esse novo tempo de um ano que se iniciou estagnados, paralisados. Queremos chegar, Senhor, até o último dia desse ano, mas com os feixes na mão, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Pois nós sabemos que entristece o coração do Pai quando nós temos algo para receber do Pai e ainda somos imaturos e o Pai não pode confiar a nós. Então, em nome de Jesus, Pai, já não julgamos ter alcançado, Pai, mas nos ajuda. Trabalhe em nossos corações, em nossas mentes, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nosso ajudador, nos capacita, nos ajuda a negarmos a nós mesmos, fazer a Tua vontade. Gera em nós, Senhor, atitude, ousadia, para começar a fazer, viver coisas que para nós, há um tempo atrás, era tão difícil, Senhor. Nós precisamos romper limites, Senhor. Nós precisamos continuar a marchar, Senhor. Nós precisamos, Senhor, ser como Josué e Caleb, Pai, que entraram naquela terra, mas eram ousados, Senhor, corajosos, otimistas, Senhor. Gera isso em nós, Pai. Todos nós aqui temos conquistas, Senhor, temos sonhos para realizar. Sonhos que são Teus, Senhor, em nós, mas que nós precisamos fazer a nossa parte, Senhor.
nessa caminhada. Derrama sobre nós, Senhor, nessa noite, algo novo nós te pedimos. Glorifica o teu santo nome através da vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, de cada família representada. Tu sonda nossos corações, Pai, sabe da necessidade de cada um, Senhor, sabe dos pedidos de cada um, conhece as lágrimas de cada um, Senhor. Conhece aquele que está aqui essa noite, Pai, que não sabia nem o que estava fazendo aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, esses que estão aqui pela primeira vez, os visitantes, Senhor. Porque é o Senhor que trouxe. Eles são nossos irmãos, sejam bem-vindos nessa casa. Jesus te ama, nós te amamos. Continua a tua obra em nossas vidas, Senhor. Não nos permita parar pelo caminho, Pai. Independente das pedras, dos espinhos, Senhor, das dores, dos calos, Senhor, dos desertos, vales, Senhor, das provações. Esteja conosco, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. E glorifica o teu santo nome. Através de nossas vidas, através dessa casa de oração, através, Senhor, dos nossos líderes que não estão aqui, mas que nós nessa hora abençoamos eles, declaramos sobre a vida deles, Senhor, um tempo de muito mais intimidade com o Senhor, de revelações, de tudo aquilo, Pai, que o teu povo precisa, para ser conduzido, direcionado, orientado. Usa os teus filhos, Senhor, a quem isso já colocou autoridade sobre os ombros. E em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Perdoa a tua igreja, perdoa a tua noiva, nos perdoa. E gera esse perdão em nós. Que tenhamos um coração flexível, maleável. E libere o perdão, Senhor. Toda mágoa e todo ressentimento que cada um de nós aqui temos de alguém, nós fizemos a mesma coisa, Senhor. Nós também magoamos, nós também traímos, Senhor. Nós também entristecemos pessoas. Nos ajuda a compreender, em nome de Jesus. E que o Senhor continue revelando a nós, se revela a nós, durante todos esses novos dias que o Senhor já escreveu. Assim nós te agradecemos, oramos nessa noite. Em nome santo e poderoso do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém.